Olá, meu nome é Tiene Henrique Brazão Martins e eu apresentarei o meu plano de ação para o cargo de professor pedagogo. A temática escolhida foi acompanhamento da atividade, plano de aula, metodologias ativas, recursos educacionais digitais e avaliação. Aqui nós temos como público-alvo professores e alunos, a etapa de escolarização ensino médio, especificamente educação profissional, série primeiro ano da educação profissional e serão alunos e docente do curso de formação de docentes. Nós temos como situação-problema a seguinte: a partir da observação de sala de aula realizada anteriormente, foi identificado o desentendimento entre alunos de uma turma de primeiro ano e uma professora. Disso, nós temos que os alunos estão com uma nota abaixo do esperado e os escolares, eles têm uma reclamação com relação à aula e à metodologia da professora. Ambos os lados retratam uma dificuldade de comunicação como algo importante para os conflitos, e os alunos não se sentem escutados e a professora se sente desrespeitada. Dito isso, nós temos como objetivo geral mediar os conflitos entre alunos e a docente a partir do acompanhamento da hora de atividade. Como específicos para atender esse geral e alcançá-lo, nós temos o incentivar a comunicação não violenta e a escuta ativa da docente para a compreensão das dificuldades da turma e resolução de futuros conflitos, orientar sobre a utilização da metodologia ativa para aprimoramento das aulas, explicitar a necessidade de estruturação de uma avaliação formativa com amplitude de formas de apreensão dos conteúdos aprendidos pelos alunos, e, por fim, salientar o uso de recursos educacionais digitais para aumentar a aprendizagem dos discentes. Então, nós temos como nosso cronograma dois eixos organizados para 2 meses. Isso, pois, é necessário que a ação ela seja tomada com uma certa agilidade, ao mesmo tempo que não pode ser desrespeitados alguns processos de diálogo, não só com a professora, mas também com os alunos. Dessa maneira, nós temos dois eixos, um de alunos e outro com a professora, sendo que com os alunos teremos dois momentos, um inicial no início do processo, no primeiro mês, e outro ao final do processo, no segundo mês. Com a professora, nós teremos 4 encontros e, em especial, um para estruturação, que ele não conta dentro das atividades. Sempre é importante o diálogo com a professora e a preparação que será realizado a esse processo de diálogo. Aí o primeiro encontro e o segundo serão realizados no primeiro mês, o terceiro e o quarto encontro realizados no segundo mês. Então, a partir de todos esses encontros, serão dados os encaminhamentos e ao final do segundo mês, tanto com os alunos quanto a professora, será dado uma avaliação final para compreender o que foi avançado e o que não foi, tanto da perspectiva da professora quanto da perspectiva dos alunos. Dessa maneira, nós temos como os encaminhamentos que, para que seja possível mediar as dificuldades da turma e a da professora, nós começaremos com atividades dentro desses 2 meses, em que os alunos, o primeiro encontro será o acompanhamento de como que está sendo essa relação com a professora, em que será demarcado a importância dos alunos respeitarem a professora. Justamente porque não basta somente dialogar com a professora, é importante também que os alunos tenham a noção de que, para que a aula funcione e dê certo, eles também são responsáveis por parte dos acontecimentos. Então, é muito importante explicitar a eles que a professora ela precisa ser respeitada. Então, logo no primeiro mês, tem essa conversa com a professora. Juntamente disso, é marcado um encontro para estruturar e organizar os nossos momentos de diálogo para orientação e que, primeiramente, nós temos o primeiro encontro no primeiro mês de acolhimento. Então, antes de mais nada, é importante o acolhimento da professora. A professora ela não pode se sentir acuada por nós estarmos intervindo nos processos. Então,
faremos o acompanhamento dela, acolhendo e identificando os principais problemas e dificuldades que ela sofre dentro de sala de aula. Junto disso, será apontado para ela uma possibilidade de se comunicar de uma maneira diferente, que é a comunicação não violenta. E também de uma escutativa, justamente porque não basta a professora compreender que ela pode se comunicar de uma maneira diferente. É importante também que ela possa escutar os que os alunos estão dizendo a ela. Então, esse primeiro momento será pontuado isso. E desse momento, nós buscaremos justamente uma mediação que vise evitar futuros problemas e desentendimentos que não sejam coerentes à atividade docente. O segundo momento consistirá justamente na apresentação de diferentes metodologias ativas, justamente porque, se nós temos uma aula muito tradicional, nós estamos perdendo a aprendizagem dos alunos. Então, apresentar metodologias ativas, como por exemplo, sala de aula invertida, aprendizagem por pares, cultura maker, gamificação, que também pode ser entendido como utilização de jogos no ensino, entre outros, nos colaboram no processo. Então, dessa maneira, para dinamizar a aula e expandir os aprendizagens dos alunos, será pontuado algumas metodologias ativas, aquelas que mais se adequam com a professora, que ela possa se adaptar e utilizar na sua sala de aula. Junto disso, também a utilização de recursos educacionais digitais, porque eles colaboram com o processo de aprendizagem. Então, muitas vezes a professora centra somente no quadro. Então, se ela não usa outros recursos, ela não está alcançando os alunos, justamente porque existe uma amplitude de processos de aprendizagem. Teremos alunos que são sinestésicos, outros orais, visuais, audiovisuais, entre outros. Então, de maneira a atender o nosso aluno, precisamos encontrar diferentes recursos. E os digitais, eles são possibilidade para aprimoramento da prática docente. E também, ao final desse segundo encontro, colocar a necessidade de estruturação das ações a partir de um plano de aula. Pois, se ela organiza uma aula muito bem, ela conseguirá superar as dificuldades encontradas ao longo do processo de aula. E isso promove todo o processo de estruturação das metodologias ativas e solucionamento de qualquer dificuldade que ela terá no processo. O terceiro momento, já no segundo mês, nós teremos um diálogo sobre avaliação formativa, justamente porque, se a professora aplica somente um formato de prova, nós não temos a multiplicidade de apreensão de como os alunos estão aprendendo. E os alunos podem demonstrar a sua aprendizagem de diferentes formas, não somente a partir de uma prova. Dito isso, nós temos um processo de avaliação que pode ser por seminário, debate, participação nas atividades de gamificação, Wordwall, quizzes, Kahoot, que são plataformas que colaboram com o ensino. Eles não são inimigos, eles podem ser ótimos no processo de trabalho da prática docente e que também promovem a integração dos alunos na aula e o protagonismo, justamente porque não basta a professora ser o centro, ela também precisa dar espaço para que o aluno demonstre tudo aquilo que ele aprendeu. Junto disso, a professora ela pode oportunizar os alunos a expressar o aprendizado deles. Isso fortalece também a relação entre professor e aluno. Porque se a professora ela está sendo o centro do processo, ela não dá espaço para a escutativa. Então, aqui, na parte de avaliação, será muito importante salientar esse diálogo, em que a escutativa colabora na implementação das metodologias ativas e também no aprimoramento da relação entre professor e aluno. Ao final, no quarto encontro, nós teremos uma retrospectiva de todas as ações relacionadas com a docente. Então, é justamente esse momento para identificar quais foram os resultados alcançados. Tivemos avanços? Não tivemos avanços? Quais foram os avanços? Se a professora conseguiu implementar as metodologias ativas, conseguiu utilizar as diferentes plataformas de gamificação dentro da sua aula, também ela conseguiu organizar outras formas de avaliação que não foi a prova, serão considerados como avanço. E
todos esses diálogos ajudam a compreender também como que nós daremos novas ações a partir de tudo que foi discutido. Então, para o acompanhamento de todas essas ações, nós teremos os próprios diálogos ao longo dos 2 meses e também nós também organizaremos nos organizaremos de maneira a observar o LRCO e o Power BI. Então, o RCO, justamente, como que a professora ela está cadastrando os dados de planejamento, e o Power BI, observar como está sendo a presença e o desenrolar das avaliações. Então, é importante que ao final de todo o processo, damos, né, esse parecer de avanço ou não com relação às notas. Então, os acompanhamentos envolverão todo esse processo de diálogo com a professora, lembrando que teremos um diálogo com a professora os 2 meses, 4 encontros, e com os alunos um inicial e um final. E, juntando tudo isso, nós teremos o nosso processo de ação e, dali, possamos melhorar o processo de ensino, junto da professora e junto dos alunos. Então, é isso. Eu agradeço. Até mais.